Então, reconciliados com Deus. Nessa época do ano, nós ouvimos muitas reflexões. A gente ouve músicas, pessoas falando, versos, mensagens, reflexões com relação ao ano todo. E chega no finalzinho, na época do Natal, as pessoas começam a pensar no que foi feito até então. Mas a maioria das reflexões, elas não levam as pessoas à real necessidade de uma reconciliação com Deus. Simplesmente falam de presente, amor, paz, tranquilidade, felicidade, prosperidade, um ano melhor no próximo. Mas a real necessidade das pessoas é ter uma reconciliação com Deus. Aqueles que já são reconciliados entendem isso e entendem a verdadeira mensagem do Natal. E nós veremos nessa passagem que nós precisamos ser reconciliados ou reconciliadores. Se já somos reconciliados com Deus, então o nosso papel é reconciliar, ajudar com que outras pessoas sejam reconciliadas, ou seja, ser reconciliadores. E essa é uma reflexão necessária. Precisamos analisar, parar. Nós percebemos que o tempo tem passado, parece que o Natal tem chegado muito mais rápido. Eu lembro quando era criança demorava 1 ano para chegar o Natal, agora parece que é bem menos. Então, mas isso mostra o quê? Que o tempo passa. E é bem rápido. A hora que a gente vê, já estamos bem avançados nos anos. E essa é uma reflexão necessária. Então, como cristãos, como crentes, como filhos de Deus, precisamos pensar nessas coisas. E essa passagem nos ajuda a refletirmos com relação à reconciliação com Deus. Primeira coisa que nós podemos ver aqui nos versículos 14 a 17 é que o crente, ele é constrangido pelo amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos constrange a, de fato, fazermos aquilo que temos que fazer como cristãos. Acompanhe comigo os versículos 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando diz aí no versículo, bem no comecinho, no versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, aí está se referindo ao amor de Cristo por nós, considerando que Cristo nos amou muito. Ele nos amou tanto que nós deveríamos ser totalmente dedicados a Ele. Deveríamos ser totalmente dominados por Ele. Ter um desejo ardente de servi-lo, quando nós olhamos pelo amor que Cristo mostrou por nós que não merecíamos. A palavra constrange é de uma palavra, a origem da palavra grega, ela significa manter junto. Esse é o significado dessa palavra constrange. Nós podemos dizer então que o amor de Cristo, ele que nos mantém juntos. Por causa de Cristo, nós conseguimos conviver uns com os outros, conseguimos ter união e mantermos juntos. É por causa do amor de Cristo que a união existe. É por causa do amor de Cristo que as dificuldades são
superadas, as tensões que acontecem às vezes na igreja ou nos ministérios são superadas, é por causa do amor de Cristo. Quando nós olhamos para o amor de Cristo, nós percebemos que essas coisas da vida, ou algumas coisas que as pessoas fazem que nos magoam, são muito pequenas comparado com aquilo que nós recebemos de Cristo, que é a salvação. Ele, que não deveria, não precisava vir a esse mundo e se entregar por nós, veio e demonstrou tão grande amor. Por que nós não vamos demonstrar amor ao próximo e perdoar, não considerar as ofensas e coisas assim? Está vendo? O amor de Cristo é muito importante para nós como cristãos. Ele nos une, ele nos mantém unidos. Então, com isso, nós temos algumas verdades que podemos ver aqui nesses versículos. A primeira é a evidência do amor de Cristo, no versículo 14. A evidência do amor de Cristo é o fato que Ele morreu por nós. Essa é a maior evidência. O Deus, o Criador, como nós cantamos, Ele veio a esse mundo e morreu numa cruz. O Criador morreu em prol da criatura. Essa é a evidência maior do amor de Cristo. A palavra por significa em lugar de. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar. E fala de sua morte, então, vicária. Quando falamos da morte vicária de Jesus Cristo, nós estamos falando da morte substitutiva. Ou seja, ele morreu no lugar de. Isso que é morte vicária. Ele nos substituiu. Considerando que Cristo morreu em nosso lugar, nós estamos então mortos. Romanos capítulo 6 fala bem a respeito disso, que agora nós morremos para esse mundo, morremos para o pecado. Ali tem até o simbolismo do batismo, simbolizando ali que morremos para o pecado, fomos sepultados e quando levantamos, estamos sendo ressurretos para uma nova vida, e essa nova vida é por causa de Cristo. Esta verdade é um dos princípios centrais da teologia das epístolas paulinas. Na verdade, é a própria base da salvação do homem. Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Essa é a base da salvação. Se Cristo não tivesse vindo e morrido na cruz, derramado seu sangue por nós, não haveria salvação. Ele teria que fazer isso. Tinha que ser alguém perfeito, um ser humano sem pecado, tinha que ser 100% homem para morrer no lugar do homem. E ele precisava fazer isso. E o único que poderia fazer isso seria o homem, Deus. E ele fez essa morte substitutiva. Nós não temos que passar por aquela morte, porque Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a primeira verdade. A segunda, no versículo 15, temos aí um encorajamento que vem desse amor de Cristo. Nós podemos ficar motivados, encorajados por causa desse amor. Sabendo que Ele morreu por nós, nós vivemos nele. Estamos mortos, mas vivos, porque Ele está vivo. Estamos mortos para o pecado, para o mundo, mas estamos vivos porque Cristo não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Levando em conta que Ele morreu, então, em nosso lugar, salvando-nos do julgamento do inferno, que nós merecíamos, sem dúvida, dando-nos uma nova esperança do céu. Por essa razão, temos obrigações morais e espirituais de viver para Ele. Aqui é um encorajamento que vem do amor de Cristo. Quando olhamos para o amor de Cristo e tudo que Ele fez por nós, mesmo que não merecíamos, o que merecíamos era a condenação eterna, então nós percebemos que temos obrigações para com o nosso Salvador, obrigações morais e espirituais.
Também uma outra verdade desse amor de Cristo que nos constrange são os efeitos dele. Os efeitos do amor de Cristo, versículos 16 e 17. O fato de Cristo morrer por todos nós dá uma perspectiva do valor da humanidade. Não devemos considerar as coisas mais segundo a carne. Isso é, antes da conversão, muita coisa que nós fazíamos, agíamos e pensávamos era segundo a carne. Paulo, ele julgava as pessoas, e aqui ele está usando o exemplo dele, de acordo com as preferências, de acordo com os seus preconceitos, que de fato é comum a todos os homens. Nós, como seres humanos, temos os nossos preconceitos, temos as nossas preferências, e por causa dessas preferências, nós julgamos as pessoas. E o julgamento, segundo a carne, certamente é um julgamento errado. Mas em Cristo, não há judeu nem gentil. Porque o judeu é o povo de Deus, escolhido por Deus, gentil é o resto do mundo. Mas em Cristo, tanto judeu quanto gentios vão para o mesmo lugar. Vão habitar com Deus nos céus. Não há diferença. Não há diferença de homem e mulher, não há diferença de escravo e livre. Em Cristo somos iguais. Cristo morreu por todos. Não foi de acordo com as habilidades da pessoa, por causa da bondade da pessoa. Ele morreu por todos. Todos estão no mesmo nível. Todos nós merecíamos a mesma punição, o inferno. A cruz, nós podemos dizer que é o grande igualizador da humanidade. Quando vamos para a cruz e reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz e cremos nele como Salvador, nós ficamos todos iguais. Em Cristo somos chamados de irmãos. Todos iguais, todos irmãos, uma mesma fé, unidos em Cristo. De fato, todos precisam de salvação e todos são salvos da mesma maneira. Não tem nenhuma pessoa que é salva que foi salvo de uma outra forma. Todos que foram salvos porque creram em Cristo. Porque creram no sacrifício de Cristo na cruz. Entenderam que precisavam crer nele como Salvador pessoal. Não tem aquela pessoa que foi salva porque seguiu a igreja, aquele que foi salvo porque foi batizado, aquele que foi salvo porque era bom, era caridoso nesse mundo. Todos que são salvos da mesma forma, pela fé em Cristo. Tal visão espiritual certamente afeta o testemunho que damos de Cristo. Quando temos essa visão, dos efeitos do amor de Cristo, vai afetar o nosso testemunho para com as pessoas do mundo. Ou seja, somos todos iguais, não tem ninguém que é diferente, todos precisam da salvação, e a pessoa que não tem Cristo vai precisar para se igualizar. E aí nós vamos levar o Evangelho a essas pessoas. E não vamos fazer, como Paulo fala aqui, julgamentos de acordo com as preferências ou os nossos preconceitos. Paulo também disse que antes conhecia Cristo segundo a carne. Considerando que Paulo foi educado em Jerusalém, talvez ele tivesse encontrado a Cristo durante seu ministério público. Ou seja, Jesus estava ensinando, pregando, e Paulo, também daquela cidade, conheceu Cristo em carne e osso, segundo a carne. Ele viu Jesus Cristo fazendo as coisas. Isso é bem possível que aconteceu e é
pode ser que é nesse sentido que ele está falando, conheceu segundo a carne. Contudo, este não é o ponto que está sendo destacado aqui nesses versículos. Ele está dizendo que antes ele olhava para Jesus Cristo como um homem comum, como um camponês, ou até mesmo um mestre da Galileia, mas um homem comum. Ele viveu no mesmo período que Jesus Cristo viveu, ele via Jesus Cristo fazendo as coisas, mas era como qualquer outro. Isso era um conhecimento aí segundo a carne. Mas ele diz que depois de salvo, ele passou a conhecer Jesus Cristo de uma nova maneira, uma maneira elevada. Aí ele já não era mais um homem comum, um camponês comum, um mestre comum, e sim o Criador desse mundo e o Salvador das pessoas que nele creem. Então, ele teve essa possibilidade. Muitos hoje só têm a possibilidade de conhecê-lo através das histórias, através da palavra de Deus, mas muitos não creem nele como Salvador pessoal, não creem nele de uma maneira diferente, simplesmente como muitos creem simplesmente como um homem comum, um homem que existiu, faz parte da história, mas simplesmente comum. Isso é a realidade para muitas pessoas desse mundo. Jesus Cristo é comparado com qualquer outro tipo de mestre aí do mundo, e tem alguns que acham que os seus mestres, as suas religiões, eles foram até melhores do que Jesus Cristo. Mas após a conversão, essa realidade muda. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Outro efeito do amor de Cristo é que ele ressuscitou da sepultura e deu nova vida ao crente. Um crente é uma nova criatura, que diz o versículo 17. A partir do momento que nós nos convertemos, as coisas antigas já passaram, ficam para trás, nós vamos ter uma nova vida, vamos viver daqui para frente, uma vida renovada, uma nova criatura mesmo. Inclusive a palavra usada aqui no grego é a mesma usada lá em Apocalipse, quando vai falar novo céu e nova terra, que vai ser transformado, modificado, e é o que acontece conosco no momento que nos convertemos, nos tornamos novas criaturas. A sua vida se caracteriza pelas coisas novas, novidade de vida. Passamos a enxergar esse mundo com uma outra cosmovisão. Já não levamos as nossas vidas pensando como as pessoas desse mundo pensam. Nós vimos hoje na escola dominical que muitos estão levando a vida pensando nas riquezas, nas coisas desse mundo, não se preocupando com as coisas espirituais. Mas é exatamente porque não tem uma nova vida, não são novas criaturas. Então levam essa vida aí caracterizadas pelo pecado. Então essa é a primeira verdade que nós vimos. Além do crente ser constrangido pelo amor de Cristo, que isso aí já seria um grande motivo para servirmos a Ele como nosso Senhor e Salvador, também o crente é comissionado para o ministério da reconciliação, ou seja, levar a palavra a outras pessoas. Olha o que diz os versículos 18 a 21. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos
que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ministério da reconciliação, somos comissionados para isso. Então, mais algumas verdades que podemos tirar desses versículos finais. A primeira é o significado de reconciliação. O versículo 18. Nós lemos aí logo no início do versículo 18, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Isto é, toda a obra de Deus, exatamente como a criação original foi dada foi feita por suas mãos. Ou seja, quando Deus um dia planejou na sua eternidade criar todas as coisas do nada, todas as coisas surgiram das mãos dele. Tudo provém de Deus. Então, a partir dali, todas as coisas que existem nesse universo provém de Deus. Foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Até isso vem dele, porque quem falhou com Deus, quem traiu Deus foi o homem. Ele fez o mundo perfeito, deu um local perfeito para ele habitar, mas o homem o traiu, o homem falhou. Quem deveria ir atrás de reconciliar seria o homem. Mas Deus, em sua graça e misericórdia e sabedoria, sabia que o homem nunca iria fazer isso, e ele então providenciou também o meio de reconciliação. Então, reconciliar significa transformar completamente. Nunca se diz que Deus foi reconciliado. Ele não muda. Sempre é o homem que é reconciliado. É o homem que se reconcilia com Deus. Sempre é assim. Schaeffer, o L.S. Schaeffer, ele escreveu o seguinte a respeito desse versículo: o mundo está tão alterado em sua posição no que se refere ao santo julgamento de Deus por meio da cruz de Cristo, que Deus agora não está mais imputando os pecados dos homens a eles. O mundo assim foi tornado salvável. Ou seja, o próprio homem falando que Deus não vai mais colocar na conta do homem os pecados que ele tem cometido. Então, dessa forma, o mundo todo vai ser salvo, porque não tem pecado, não foi colocado nada na conta. E é basicamente assim mesmo que as pessoas do mundo vivem. E a maioria acha que vai para o céu por causa do jeito que vive, as coisas que fazem, do jeito que querem fazer. Eles dizem: eu acho que é assim, se eu fizer caridade, se eu fizer isso, se eu seguir uma religião, o importante é ter uma religião, não importa qual. E o mundo com essas coisas vão caminhando e achando que eles podem um dia alcançar a salvação. Outra verdade que encontramos também aqui é o método da reconciliação. A reconciliação é uma obra de Deus com base na morte sacrificial de Cristo. Não seria possível ter reconciliação com Deus se o próprio Cristo não tivesse vindo a esse mundo se sacrificar por nós. A morte substitutiva que eu falei no começo. Olha o que diz Colossenses e também Romanos: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala que nós éramos inimigos de Deus antes da conversão. Passamos a ter paz com Deus no momento que nos convertemos. E o versículo 10 fala que nós precisamos
de crer em Cristo para nos reconciliarmos com Deus. Esse é o método da reconciliação. Cristo. Crer em Cristo. Não tem outro jeito de se reconciliar com Deus. Quem não crer em Cristo como Salvador, não tem reconciliação com Deus, não vai para o céu. Terceira verdade com relação à reconciliação, são os mensageiros. Versículos 19 e 20. A palavra da reconciliação foi dada a Paulo. E fala que ele foi feito um embaixador de Cristo. De uma certa forma, cada crente é o embaixador de Cristo. Hoje nós somos os embaixadores de Cristo nesse mundo. A igreja primitiva reconhecia essa verdade. Mesmo que eles fossem perseguidos, hoje a igreja ainda é perseguida. Vocês devem ter visto um vídeo aí na Angola, as pessoas sendo levadas, as mães e os filhos e os soldados com a metralhadora. Eu não quis ouvir o final do vídeo, mas levou para um lugar e metralhou aqueles cristãos. A igreja está sendo perseguida, literalmente estão sendo pessoas sendo assassinadas ainda nos nossos dias. Mas sempre foi assim. A igreja primitiva foi perseguida. Sempre foi desse jeito, mas aqueles que são crentes, de fato, reconciliados com Deus, não vão recuar, porque são constrangidos pelo amor de Cristo. E olha o que a igreja perseguida fazia, Atos 8:4, iam por toda a parte pregando a palavra. Pregar a palavra queria dizer que eles poderiam morrer, mas mesmo assim eles não pararam. E a igreja nunca parou. E é por isso que hoje vocês têm ouvido o evangelho aqui, porque teve pessoas do passado que não pararam. E o evangelho chegou nessa cidade. Este ministério não se limita de ser embaixadores de Cristo não se limitava somente aos apóstolos, e hoje ele não se limita apenas aos missionários, aos pastores, aos evangelistas, aos educadores cristãos. Nos círculos governamentais, um embaixador é alguém que representa o governo num país estrangeiro. Ele procura manter um relacionamento adequado entre os dois países, reconciliando o quê? As diferenças. O embaixador é isso, é aquele que fica reconciliando as diferenças entre os países. Ele fala em nome e em lugar do país que representa, mas ele tem limitações. O embaixador não pode tomar as decisões, ele não pode agir por conta própria. Qualquer acordo que ele faça tem que ser aprovado pelo seu governo antes de ser válido. Então ele vai ser aquele que vai procurar resolver as diferenças, mas ele tem as limitações. E nós, como embaixadores de Cristo, nós temos uma palavra de reconciliação. Estamos em lugar de Cristo quando falamos aos homens, mas nós somos também limitados. Nós somos limitados pela palavra de Deus. Nós não podemos falar o que nós queremos para reconciliar as pessoas com Deus. A reconciliação deve ser com base nas instruções da palavra dele. Porque hoje tem um evangelho, eu costumo chamar o evangelho do Jesus te ama. Inclusive ontem nós estávamos passando na praça, recebemos um folheto, o rapaz dele falou, é um folhetinho, uma mensagem, Jesus te ama. Para ele isso daí já passou a mensagem. Esse é o evangelho, Jesus te ama. Ele não está respeitando as limitações da palavra de Deus. Nós não podemos falar nem mais e nem menos, temos que falar aquilo que é necessário para o pecador ouvir para se reconciliar com Deus. E essas pessoas estão facilitando. Simplesmente vem na igreja,
Você precisa crer em receber Jesus como seu Salvador, e Ele vai te amar e os seus problemas vão ser resolvidos. Mas não fala dos pecados, não fala do problema que vai acontecer se não crer, que vai para o inferno, porque esse tipo de pregação não agrada aos ouvidos das pessoas. Então, não estão agindo como embaixadores de Cristo corretos, que seguem as instruções da palavra. Nós não podemos estabelecer nossos próprios termos para reconciliar as pessoas com Deus. Existem igrejas cheias e lotadas? Existem, mas nem todas têm pessoas que de fato são reconciliadas, porque facilitaram essa reconciliação não obedecendo a palavra de Deus. Essa é a verdade dos mensageiros. Somos embaixadores de Cristo. Mas também tem a mensagem da reconciliação, que é uma outra verdade que vemos aí nos versículos 20 e 21. A mensagem da reconciliação é: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que nós vamos passar para as pessoas. Nós vamos pregar o Evangelho, mostrar o que está acontecendo com a pessoa, o que é pecado e por que ela vai para o inferno se não receber Cristo como Salvador. Vamos explicar todos os detalhes do Evangelho para o pecador entender, e depois nós vamos fazer esse apelo: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o objetivo de pregar o Evangelho, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Não podemos tomar a iniciativa nesse trabalho. Deus fez a provisão e nós nos submetemos aos termos dele, simplesmente aceitando Cristo pela fé. Versículo 21 ensina a grande verdade da imputação. O Filho de Deus sem pecado foi feito pecado por nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, perfeito, sem nenhum pecado, se tornou pecado quando ele morreu naquela cruz para podermos ser salvos. Os nossos pecados foram imputados a ele, ou seja, os nossos pecados foram colocados na conta dele. E a sua justiça foi imputada a nós. A justiça, a perfeição da justiça dele, e ele tem todo o direito de estar nos céus por causa disso. Ele imputou essa justiça para nós, para também podermos ir para o céu. Então, os nossos pecados foram imputados na conta dele, e a justiça dele na nossa conta. Nós fomos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina da imputação. Ele creditou justiça na nossa conta quando nós não podíamos nunca fazer. Então essa é a mensagem da reconciliação. Então nós podemos concluir com uma breve reflexão. No início eu comecei falando que estamos numa época de reflexões. Chega no final do ano, é assim. Todo ano nós refletimos, pensamos nas coisas que nós fizemos e planejamos fazer para o próximo ano. Muitas vezes nós falamos: o ano que vem, isso que eu não consegui fazer esse ano, no ano que vem vai ser diferente. Novas perspectivas. As coisas que passaram não tem mesmo como voltar. Então, como diz uma música bem popular, já é Natal. O que você fez? Se você analisar bem, desde o dia 1º de janeiro, com as novas perspectivas para 2018, o que você fez? O que você fez que de fato mostra que você é aquele que reconhece o amor de Cristo e reconhece que tem obrigações morais e espirituais como um filho de Deus? O que você fez? Pense em suas atitudes para com o seu próximo.
Quais foram as atitudes? Você costuma julgar segundo a carne, segundo as suas preferências, segundo os seus preconceitos, segundo a sua maneira de pensar, você julga o próximo? Existem pessoas que você acha que não são suficientemente boas para serem salvas? Será que você tem esse pensamento? Será que você pensa que aquelas pessoas terroristas e que matam pessoas e que pegam os cristãos e vão lá para executar, essas pessoas não são boas o suficiente para serem salvas? Você vive como o embaixador de Cristo nesse mundo? Você procura levar a mensagem dele de forma fiel a todos aqueles que precisam dela? Você tenta, ao menos, compartilhar de Cristo com as pessoas? Eu quero, nesse momento, então, te encorajar, com base no amor de Cristo demonstrado a ti. Se esse ano, você que já é reconciliado com Deus, não se esforçou como embaixador de Cristo, não se esforçou para levar pessoas a Cristo, não tem mais como voltar. O que você não fez aqui para trás, você não tentou levar ninguém para Cristo aqui para trás, esse tempo já passou. O que você fez? Será que tentou? Se não fez, não tem mais jeito, já passou, não tem como voltar atrás. Mas, sempre tem um mas, da agora para frente, pode ser diferente, você pode mudar de atitude, a partir de agora. O importante é da agora para frente. É como na conversão, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora olhamos para o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, e continuamos a caminhada. Daqui para frente pode ser diferente, não precisa ser como foi daqui para trás. Você pode começar a apresentar o Evangelho aos perdidos com um espírito de oração. Você nunca vai conseguir apresentar o Evangelho para ninguém se primeiro você não dobrar os joelhos e ter um espírito de oração e orar para a salvação das pessoas, e orar para que você tenha oportunidade de falar, e orar para que você tenha coragem de falar. Se você não tiver essa comunhão com Deus e pedir essas coisas, você não vai conseguir com as suas próprias forças. Tem que começar da agora para frente a fazer isso. Você fala, mas eu não consigo, eu nunca fiz. Você pelo menos tem orado a Deus, pedido para Ele te ajudar, pelo menos uma pessoa no ano, você falar de Jesus Cristo, essa pessoa se converter? Será que é muito ganhar uma pessoa no ano? Imagina se todos aqui ganhassem uma pessoa no ano. O ano que vem nós teríamos o dobro. Não é algo difícil. Algumas pessoas acabam fazendo mais, falando com mais pessoas, tem mais possibilidades, mas todos poderiam pelo menos uma. Aí fala, mas eu não sei, mas como você se converteu? Você não recebeu Cristo como Salvador? Isso já é um testemunho que você pode passar para as pessoas e levar adiante. Então, levar o Evangelho aos perdidos com espírito de oração. E finalmente, as pessoas desse mundo precisam ouvir a verdadeira mensagem de Natal. Não essas mensagens vazias que nós temos visto o mundo pregando e ensinando, falando em presentes, em dinheiro, em prosperidade. Nós temos que pregar a verdadeira mensagem do Natal. A mensagem que os conduzirá a serem reconciliados com Deus. É isso que as pessoas precisam, de reconciliação com Deus. Elas precisam ser reconciliadas e nós precisamos agir como reconciliadores, ou seja, embaixadores de Cristo nesse mundo.